Vamos de aula falar sobre o iluminismo. Bom, o iluminismo foi um movimento que a gente pode falar de movimento cultural e artístico, tá? Ocorrido no século XVIII, e por isso o século XVIII é chamado de século das luzes. Por quê? Porque o movimento iluminista tem essa função de trazer luzes à sociedade. Olha que maneiro! Então esse movimento iluminista ele tem como função trazer luzes à sociedade. Por isso o século XVIII é chamado de o século das luzes, tá? Vamos lá. A gente já falou que é um movimento cultural e artístico, tá? Esse movimento cultural e artístico ele vai acontecer na Europa. No outro vídeo tem os pensadores do iluminismo, dá uma olhadinha aqui, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Então ele ocorre no século XVIII, tem uma classe que está influenciando diretamente para que isso ocorra, que é a classe burguesa. Qual a intenção da burguesia? Vamos pensar, a gente tem uma sociedade chamada de sociedade estamental, onde no pico você tem o clero, você tem a nobreza na segunda camada e a terceira camada com a população em geral, né? E a burguesia, tá? Então, primeiro estado era o clero, segundo estado a nobreza, terceiro estado que dureza, a burguesia e o povão. Ou seja, é o terceiro estado responsável em pagar impostos, é o terceiro estado responsável em ganhar ordem, tá? Então eles não têm muita função dentro da sociedade a não ser de sustentar essa sociedade, tá? Então essa classe que é a burguesia, que vive do comércio, ela começa a influenciar diversos movimentos para que ela possa ascender, que ela possa chegar ao topo, tá? E essa classe burguesa vai incentivar o movimento que a gente chama de movimento iluminista, ok? Esse movimento iluminista tem como característica também a tentativa da derrubada, ou melhor, eles queriam a derrubada do antigo regime. E o antigo regime não é a dieta da sua avó. O antigo regime é o regime absolutista, onde o poder está concentrado nas mãos do rei, onde o clero vai determinar o dia a dia da sociedade, né? A gente fala que a sociedade ela é regida pelo badalar dos sinos da igreja. Só para você entender a importância da igreja nessa sociedade, tá? Então, essa classe burguesa, ela está intimamente interessada na derrubada do antigo regime. Por quê? Porque ela está intimamente interessada em assumir esse poder, tá? E o movimento iluminista ele tem como principal característica servir como base para outros movimentos que vão surgir. Dentre esses movimentos a gente vai, vou botar 4, tá? Vamos falar sobre 4. Primeiro, a Revolução Francesa é extremamente influenciada pelo movimento iluminista. Segundo, a independência dos Estados Unidos da América é extremamente influenciada pelo iluminismo. Terceiro, a Inconfidência Mineira, né? Galera, lá quando a gente estava falando sobre o ciclo do ouro no Brasil, a Inconfidência Mineira, ela foi influenciada pelo movimento iluminista, tá? E olha só, a Confederação Carioca. Vocês nunca ouviram falar? Confederação Carioca? Que isso? Era um grupo de pessoas que se reuniam para discutir o iluminismo e por isso elas foram presas. Vocês nunca ouviram falar sobre isso? Que isso, cara? Absurdo, tá bom? Então a gente pode afirmar que o movimento iluminista ele foi muito importante por servir de base para que outros movimentos pudessem acontecer, tá? Falamos da Revolução Francesa, da independência dos Estados Unidos, da Inconfidência Mineira.